Pasta 16. Capítulo 16. Fora a intenção original do capitão Guy, após satisfazer sua curiosidade sobre as auroras, seguir pelo Estreito de Magalhães e margear a costa da Patagônia. Mas informação recebida em Tristão da Cunha o induziu a governar ao sul na esperança de topar com algumas ilhotas situadas, diziam, à volta de 60 graus de longitude sul e 41 graus e 20 minutos de latitude oeste. No caso de não descobrir essas terras, ele projetava, contanto que lhe fosse favorável a estação, avançar até ao polo. Consequentemente, em 12 de dezembro, singramos nessa direção. No dia 18, encontramos-nos ao redor da posição indicada por Glass e cruzamos durante 3 dias nessas imediações sem encontrar traços das ilhas que ele mencionara. No dia 21, estando singularmente agradável o tempo, rumamos outra vez a sul com o propósito de avançar nessa direção o máximo possível. Antes de ingressar nessa parte de minha narrativa, é bem que se faça, para informação daqueles leitores que não seguiram com atenção a marcha das descobertas nessas regiões, um breve resumo de algumas poucas tentativas feitas até hoje para atingir o Polo Sul. A do capitão Cook foi a primeira de que temos registro objetivo. Em 1772 ele zarpou rumo ao sul no Resolution, acompanhado do tenente Fourneau do Adventure. Em dezembro encontrava-se já no 58º paralelo de longitude sul, a 26 graus 50 minutos de longitude leste. Lá deparou com estreitos lençóis de gelo com uma espessura de 8 a 10 polegadas, estendendo-se de noroeste a sudeste. Esse gelo agrupava-se em grandes torrões, em geral aglutinado tão compactamente que o navio tinha grande dificuldade de forçar a passagem. Nessa época, o capitão Cook supôs, pelo farto número de aves à vista e por outros indícios, que se achava na vizinhança de terra. Seguiu no rumo sul, com tempo extremamente frio, até atingir o paralelo 64, a 38 graus e 14 minutos de longitude leste. Ali encontrou tempo ameno, com brisas suaves, durante 5 dias, marcando o termômetro 2 graus. Em janeiro de 1773, os navios cruzaram o Círculo Antártico, mas não lograram penetrar muito além, pois ao atingir 67 graus e 15 minutos de latitude, tiveram sua marcha obstada por um imenso corpo de gelo que se estendia por todo o horizonte sul até onde alcançava a vista. Esse gelo era de múltipla variedade, e amplas banquisas com milhas de extensão formavam uma massa compacta, erguendo-se a 18 ou 20 sobre a água. Indo avançada a estação e sem nutrir esperanças de contornar esses obstáculos, o capitão Cook dobrou relutantemente rumo ao norte. No novembro seguinte, ele renovou sua busca na Antártida. A 59 graus 40 minutos de latitude, encontrou uma forte corrente dirigindo-se para o sul. Em dezembro, quando os navios estavam a 67 graus e 31 minutos de latitude e 142 graus 54 minutos de longitude oeste, o frio foi extremo, com fortes rajadas e nevoeiro. Ali também as aves abundavam, o albatroz, o pinguim e, sobretudo, o petrel. A 70 graus 23 minutos de latitude foram encontradas algumas grandes ilhas de gelo e pouco além as nuvens a sul assumiram uma brancura de neve, indicando a vizinhança de campos de gelo. A 71 graus e 10 minutos de latitude e 106 graus 54 minutos de longitude oeste, os navegadores foram detidos como antes por uma enorme extensão de mar gelado que cobria toda a linha do horizonte a sul. A extremidade norte dessa planície era hirta e dentada, tão solidamente calçada que compunha barreira intransponível, estendendo-se cerca de 1 milha ao sul. Atrás dela, a superfície congelada era comparativamente lisa por certa distância, até em seu extremo limite terminar com uma gigantesca cadeia de montanhas, acumuladas umas sobre as outras. Concluiu o capitão Cook que esse vasto campo ia ter ao polo, ou confinava com um continente. O Sr. J. N. Reynolds, cujos enérgicos esforços e perseverança lograram, enfim, montar uma expedição nacional, em parte no propósito de explorar essas regiões, fala nesses termos da tentativa do Resolution.
Não nos surpreende que o capitão Cook não tenha sido capaz de ir além de 71 graus 10 minutos de latitude, mas nos espanta que tenha assim atingido esse ponto do meridiano a 106 graus 54 minutos de longitude oeste. A terra de Palmer situa-se ao sul das Shetlands a 64 graus de latitude e prolonga-se a sul e a oeste, mais que já penetrou qualquer navegante. Cook rumava para essa terra quando sua marcha foi obstada pelo gelo, coisa que, receamos, sempre será o caso nesse ponto e tão no começo da estação quanto 6 de janeiro. E não nos surpreenderia se uma parte das montanhas geladas descritas se prendesse ao corpo principal da terra de Palmer, ou alguma outra porção de terra situada além rumo ao sudoeste. Em 1803, os capitães Krusenstern e Lisiowski foram enviados pelo czar Alexandre da Rússia em viagem de circunnavegação do globo. Empenhados em rumar ao sul, não foram além de 59 graus e 58 minutos de latitude oeste e 70 graus 15 minutos de longitude oeste. Lá encontraram fortes correntes conduzindo a leste. Baleias eram abundantes, mas não viram gelo. No tocante a essa viagem, o Sr. Reynolds observa que se Krusenstern tivesse chegado a esse ponto menos adiantada a estação, na certa teria encontrado gelo. Era março quando atingiu a referida latitude. Os ventos do sudoeste, então reinantes, haviam carregado as banquisas, ajudados pelas correntes, aquela região gelada, limitada ao norte pela Geórgia, a leste pela Sandwich e as Orkneys do sul, e a oeste pelas Shetlands do sul. Em 1822, o capitão James Weddell, da Marinha Britânica, penetrou com 2 navios bem pequenos, mais ao sul que nenhum navegante anterior, e isso sem encontrar dificuldades extraordinárias. Ele relata que, embora tenha sido muitas vezes rodeado pelo gelo antes de atingir o paralelo 72, ainda assim, lá chegando, dele não descobriu mais nenhuma partícula e que, indo ter a 74 graus e 15 minutos de latitude, campo algum, e somente 3 ilhas de gelo eram visíveis. O notável é que, embora fossem vistos bandos de aves e outros indícios de terra, e embora, ao sul das Shetlands, o vigia na Gávea tivesse distinguido costas desconhecidas estendendo-se ao sul, Weddell descarta a ideia de que possa existir terra nas regiões polares do sul. Em 11 de janeiro de 1823, o capitão Benjamin Morrell, da escuna americana Wasp, partiu da terra de Kerguelen com vistas a penetrar o mais ao sul possível. Em 1º de fevereiro encontrava-se a 64 graus 52 minutos de latitude sul e 118 graus 27 minutos de longitude leste. Extraiu de seu diário a seguinte passagem: o vento logo esfriou, virando uma brisa de 11 nós, e aproveitamos essa oportunidade para rumar a oeste, estando convencidos, porém, de que quanto mais avançássemos rumo ao sul, para além de 64 graus de latitude, menos gelo teríamos a temer. Governamos um pouco a sul e, havendo cruzado o Círculo Antártico, chegamos a 69 graus e 15 minutos de latitude leste. Nessa latitude não havia nenhum campo de gelo e muito poucas ilhas de gelo à vista. À data de 14 de março, descobri também essa nota. O mar estava agora inteiramente livre de banquisas e não havia mais que uma dúzia de ilhas de gelo à vista. Ao mesmo tempo, a temperatura do ar e da água era pelo menos 13 graus mais alta, mais amena que jamais a encontráramos entre os paralelos sul 60 e 62. Estamos agora a 70 graus 14 minutos de latitude sul e a temperatura do ar era de 8,3 graus centígrados e a da água de 6,6 graus. Calculei assim que a variação era de 14 minutos 27 minutos como a leste por azimuth. Cruzei inúmeras vezes o Círculo Antártico em diferentes meridianos e observei constantemente que tanto o ar quanto a água ficavam cada vez mais amenos à medida que avançava além do 65º grau de latitude sul e que a variação decresce na mesma proporção.
enquanto ao norte dessa latitude, digamos entre 60 graus e 65 graus, frequentemente tínhamos grande dificuldade de encontrar passagem para o navio entre as imensas e inúmeras ilhas de gelo, algumas das quais tinham de 1 a 2 milhas de circunferência e elevavam-se a mais de 500 pés acima do nível do mar. Quase desprovido de combustível e água, sem instrumentos adequados, indo também avançada a estação, o capitão Morrell foi então obrigado a retroceder, sem tentar progredir mais rumo a oeste, embora todo o mar se abrisse diante dele. Ele é da opinião de que, não tivessem forçado a bater em retirada, essas imperiosas considerações poderia ter penetrado, se não até o próprio polo, ao menos até o paralelo 85. Relatei com certa minúcia suas ideias a respeito desses assuntos, para que o leitor tenha uma oportunidade de ver até onde elas foram corroboradas pela minha própria experiência ulterior. Em 1831, o capitão Briscoe, a serviço dos senhores Enderby, amadores baleeiros em Londres, partiu no brig Lively para os mares do sul, acompanhado do cutter Tula. Em 28 de fevereiro, achando-se a 66 graus e 30 minutos de latitude sul e 47 minutos 13 graus de longitude leste, avistou terra e descobriu claramente, através da neve, os picos negros de uma cadeia de montanhas correndo a sudeste. Permaneceu nessa vizinhança durante todo o mês seguinte, mas foi incapaz de aproximar-se mais que a 10 léguas da costa por causa do estado tempestuoso do tempo. Vendo ser impossível fazer nova descoberta durante aquela estação, regressou a norte para invernar na terra de Van Diemen. No início de 1832, pôs-se novamente em rota para o sul e, em 4 de fevereiro, avistou terra sudeste a 67 graus 15 minutos de latitude e 69 graus e 29 minutos de longitude oeste. Esta logo provou ser uma ilha próxima ao cabo do país que ele descobrira antes. Em 21 do mesmo mês, logrou desembarcar nessa última e dela tomou posse em nome de Guilherme IV, batizando-a a ilha de Adelaide, em homenagem à rainha inglesa. Esses detalhes foram transmitidos à Real Sociedade Geográfica de Londres e disso tirou-se a conclusão de que um vasto trato de terra estende-se continuamente de 47 graus e 30 minutos de longitude leste a 69 graus e 29 minutos de longitude oeste, correndo paralela aos 67 graus e 66 graus de latitude sul. A despeito dessa conclusão, observa Mr. Reynolds, com sua exatidão nós absolutamente não concordamos, nem as descobertas de Briscoe abonam tal inferência. Foi dentro desses limites que Wellowd rumou para o sul, num meridiano a leste da Geórgia, da Sandwich, da Orkney do Sul e das Ilhas Shetland. Veremos que minha própria experiência atestará com clareza a falsidade da conclusão adotada pela sociedade. Tais foram as principais tentativas feitas para penetrar até uma alta latitude sul, e agora se verá que restavam antes da viagem da Jane Guy quase 300 graus de longitude pelos quais o Círculo Antártico não fora atravessado. É claro que um vasto campo de descobertas abria-se ante nós, e foi com o sentimento do mais ardente interesse que ouvi o capitão Guy expressar a sua resolução de avançar bravamente rumo ao sul.